Nesse vídeo, eu vou falar dos fármacos antipsicóticos. Vou abordar os efeitos, as suas principais propriedades e efeitos colaterais e usos terapêuticos. Embora sejam antipsicóticos, usados principalmente no tratamento da esquizofrenia, também apresentam outras aplicações terapêuticas, como veremos mais adiante. Para compreendermos a ação dessas drogas, é importante a gente saber compreender a ação da dopamina no cérebro. Então, nessa imagem, estão localizadas as principais áreas do sistema nervoso central, em que a dopamina tem um papel muito importante. Por que a dopamina? Porque acredita-se que a dopamina seja o principal neurotransmissor envolvido na doença chamada esquizofrenia. Então, as principais vias dopaminérgicas do nosso sistema nervoso central são essas. Então, nós temos aqui o sistema mesolímbico, localizado nessa região, tá? Que é onde acredita-se que está o problema da esquizofrenia. Acredita-se que o aumento de dopamina nessa área, alterações nos níveis de dopamina nessa área, é que desencadeiam a doença. Tá? Então, o principal problema de esquizofrenia são alterações de dopamina nessa área, chamada mesolímbica. Portanto, vocês verão que os antipsicóticos vão bloquear receptores de dopamina nessa área. E também a área pré-frontal, mesocortical. Tá? Então, essa área também é afetada. Então, a região mesolímbica é a região onde a dopamina tem a participação, acredita-se que tem participação na doença chamada esquizofrenia. Uma outra área do sistema nervoso central, onde a dopamina tem um papel muito importante, é o sistema nigrostriatal, que compreende esse circuito neuronal que vai aqui da substância nigra, localizada na área ventral tegumentar, até o estriado. Esse circuito neuronal ele é responsável pela coordenação motora, principalmente aquela mais refinada, movimento das mãos, dos dedos, dos músculos da face, da língua, mas não apenas esses, tá? Mas principalmente esses. O mal de Parkinson, por exemplo, ocorre quando há neurodegeneração de neurônios de dopamina nesse circuito. Então, a diminuição de dopamina nessa área é que vai causar os principais sintomas da doença de Parkinson. Então, diminuição de dopamina aqui é o responsável pela doença mal de Parkinson. O tratamento lógico dessa doença vai consistir em tentar repor a dopamina aqui. Tá? Então, no caso do Parkinson, a morte neuronal. Outra área bastante importante é essa região aqui onde está localizada a hipófise, conhecida como sistema túbero-infundibular. Aqui a dopamina controla alguns hormônios, como por exemplo o hormônio GH, tá? Principalmente a prolactina, que nós vamos ver mais adiante. Os fármacos usados para tratar a esquizofrenia vão acabar afetando os níveis desses hormônios. E temos aqui mais abaixo, no tronco encefálico, a zona quimiorreceptora de gatilho. Essa região controla o reflexo do vômito. E a dopamina tem uma grande participação aqui, né, no vômito. Níveis aumentados de dopamina acionam esse gatilho e a pessoa vomita. Então, vocês verão mais adiante que esses antipsicóticos também, a maioria deles, pode ser usado para controlar emese. Tá? Então, essas são as principais áreas do sistema nervoso central, onde, né, nas quais a dopamina tem um papel muito importante. E eu falei delas porque as drogas, de certo modo, as drogas antipsicóticas, vão, de alguma maneira, interferir nessas regiões. Então,
Os antipsicóticos, atualmente eles são divididos em dois grandes grupos. Então nós temos os antipsicóticos de primeira geração, também conhecidos como antipsicóticos típicos, clássicos ou convencionais, porque foram os primeiros a serem lançados lá na década de 50 do século passado e até hoje ainda são muito usados. Então, faz parte desse grupo a clopromazina, o haloperidol, que são os dois medicamentos que são disponibilizados no SUS, a prochlorperazina, tiridazina. Todos esses fármacos são classificados como de primeira geração. E nós temos fármacos que foram lançados mais recentemente, posteriormente àqueles, que são os antipsicóticos de segunda geração, também chamados por alguns de atípicos. Tá? Então nós temos aqui uma variedade grande também. Dentre eles, eu vou destacar aqui a clozapina, tá? A risperidona, que são disponibilizados pelo SUS. Tá? Mas todos esses, quetiapina, aripiprazol, todos eles são classificados como fármacos de segunda geração. No decorrer da aula, eu vou falar das principais diferenças entre esses dois grupos. Então, as principais diferenças são essas. O perfil do receptor. Tá? Os medicamentos de primeira geração, todos os antipsicóticos, eles são antagonistas de receptores de dopamina. Tá? Porém, os fármacos de segunda geração atuam muito em outros neurotransmissores, como nós veremos mais adiante. Tá? E isso, inclusive, é responsável por algumas vantagens desse grupo de fármacos em alguns aspectos. Então, uma dessas vantagens é a incidência de efeitos colaterais extrapiramidais. O que são esses efeitos colaterais extrapiramidais? São efeitos colaterais de ordem motora, que são muito mais comuns, nos medicamentos de primeira geração. Já não acontece com os medicamentos de segunda geração. Então, essa é uma diferença muito importante a ser citada. Vamos voltar a falar disso, desses efeitos colaterais extrapiramidais, esses efeitos motores que essas drogas causam.